De março de 75, começa o campeonato e o São Paulo larga com uma goleada, 4-0. Gol! Muricy, camisa 8. Opa, embaixadinha. Foi um belo meia-direita, hein? Jogava muita bola. Em relação ali ao campo é assim mesmo, isso aqui não é jogo de menina, isso aqui é jogo duro. Isso aqui o cara tem que falar, não, por favor, como é que você está? Aqui não tem esse papo, meu. Na hora que tem que falar duro, né? Senão no futebol a gente perde e depois a gente fica chorando no vestiário. Eu? Nesse time nosso? Pegava 8 e jogava o resto pra cima, meu filho. E o Muricy levou os jogadores, o Muricy foi pra dentro do campo, tá abraçando jogador por jogador, e eles estão todos ali, ó. Vamos lá, eles estão todos ali, o Muricy puxa um aplauso à torcida, e a torcida retribui. Belíssima cena na Fonte Nova. Buscar um resultado no fundo da alma, o São Paulo. Nem preciso dizer o quanto eu estou feliz de estar recebendo aqui no Opinião Livre o treinador técnico Muricy Ramalho. Prazer enorme receber você, finalmente, né? Prazer sim, realmente a gente estava devendo nessa visita, né? E é legal, estamos aqui para conversar um pouco da vida, né? A gente colocou essas imagens para iniciar aqui o programa, dá uma emoção, quer dizer, passa, né? Só pelas imagens, o pouco que a gente viu de uma carreira enorme, brilhante, quanta emoção você coloca lá dentro de campo. É verdade, realmente quando a gente vê assim, que a gente fica até emocionado, porque naquele momento ali é coisa do coração mesmo, coisa da alma, né? Eu sou o tipo da pessoa que me envolvo muito nas coisas, né? E eu acho que isso o torcedor retribui com esse carinho, né? E todo lugar que eu vou é assim, e a gente sente saudade realmente desse momento. Depois de tantos anos, é possível dizer que você consegue blindar as suas emoções, tanto para o bem quanto para o mal? Porque a torcida grita Muricy, mas a torcida ela xinga também. Você se blindou de alguma forma para isso ou não? Te incomoda? A gente sabe separar as coisas, né? A gente sabe que o carinho da torcida é muito grande pelo que nós fizemos, mas sabemos também que quando você também não faz bom trabalho, a torcida tem o direito, né, de fazer a crítica, né? Então, mas só que a gente sabe quando é a crítica do torcedor, é aceitável, né? Porque é o sentimento único que eles têm, né? Eu acho que no segmento do futebol, o único segmento realmente que é fiel é o torcedor, não é o jogador, não é o treinador, não é o dirigente, não é ninguém, não é a imprensa. O único que é fiel, porque ele troca de tudo, né? Até de mulher ele troca, mas não troca de time, né? O time dele tá na Série D, lá tá morto, mas ele tá lá com o time, né? É verdade. Então, esse é o fiel, esse é o cara que a gente... Por isso que eu respeito muito o torcedor, né? Porque realmente esse é o que dá força pra gente continuar, né? Sabe que uma das profissões, para mim, no mundo esportivo, a profissão mais intrigante é de técnico de futebol. Porque em pouco tempo, às vezes horas ou dias, você é ovacionado para o odiado. É uma relação de amor e ódio que existe. Verdade, e é muito tênue essa linha aí de bom técnico, o técnico que está presente, o técnico que foi demitido. Como é que você encara isso? Aqui no Brasil é muito difícil, realmente acho que é o lugar pior do mundo para ser técnico, né? Porque realmente, como você falou, depende muito da bola bater na trave, entrar ou bater e sair. Isso para mim é um absurdo, ou seja, não deveria ser muito assim. Ou seja, claro que o lado emocional, futebol é emoção mesmo, é coisa paixão. Só que não pode ser tudo dirigido assim na paixão. Tem que ser, principalmente os que dirigem, né? O técnico, o presidente, o diretor. Ele tem que olhar um pouco com a razão também, né? Saber realmente se aquele profissional é o correto ou não, né? Se é o cara que trabalha ou não. Não só depender de ganhar ou perder, tem que saber analisar isso. Eu acho que isso é um grande problema que nós temos no futebol brasileiro. Você acha que ainda existe um certo amadorismo em relação a lidar com isso? Muito. Porque essa coisa do técnico ser demitido depois de 3, 4 derrotas, você interrompe um trabalho, isso é uma coisa cultural brasileira? Isso é falta de convicção das pessoas que estão dirigindo.
não sabe que estão aqui, ou seja, vai pela emoção, ou seja, naquele momento o time perdeu, a torcida pressionou, a imprensa pressionou, né? E, pô, vamos trocar, temos que trocar. E quem nós vamos buscar? Pega um que tem um nome aí para aguentar as porradas, essas coisas tem no futebol, né? Então é muito sem convicção essas coisas do futebol brasileiro. Por isso que tem essa troca constante. Ninguém sabe o que quer, né? É uma carreira estável no sentido financeiro para poucos, instável no sentido de garantir. Agora, eu nunca entendi, por exemplo, o seguinte: você está num time, aí o time começa 3, 4 partidas, perdeu. Aí ele é demitido e depois da semana seguinte ele está no outro. E começa a ir bem o outro time. Existe um desgaste que chega num ponto que é até bom sair o técnico e mudar de área, mudar de energia. Mas não tão cedo assim, né? Por exemplo, para mim, eu sempre fico muito tempo nos clubes. É difícil ficar muito pouco. Fico muito tempo nos clubes, né? 2, 3 anos, no mínimo 2 anos, né? Depois de 3 anos, sim, existe o desgaste mesmo. Existe mesmo. O desgaste no Brasil, por incrível que pareça, né? Porque você vê o técnico do Arsenal, dá um exemplo, da Inglaterra, o Wenger, ele está 20 anos, ficou 9 anos sem ganhar nada, absolutamente nada. E olha que ele não gasta pouquinho, ele gasta milhões de euros, ele gasta, porque ele que faz o time, ele que o orçamento vem para ele, é um manager mesmo, né? Então você vê a diferença que é de mentalidade, né? Aqui não, aqui 2 anos, o cara 3 anos já está... Os caras estão bravos com você, porque, claro, aí começa aquela coisa, né, de gente querer se meter, existe muita vaidade no meio, gente querendo indicar jogador, essas coisas todas, né? Então, para técnico como eu, por exemplo, não aceito esse tipo de coisa, né? Então, aí vem o desgaste, né? E aí essas pessoas, com certeza, querem tirar, porque você atrapalha muito. No caso como eu atrapalho muito mesmo, porque eu falo muito não. E não é fácil falar não. Sim é moleza falar, agora não é difícil. Então eu atrapalho muito, então aí sim começa o desgaste, ou seja, eles usam a imprensa para falar do treinador, para falar do ambiente, mina, o lugar. Começa a derrubar o lugar, o próprio, sabe? O próprio ambiente, não é o treinador só. Então, isso é um amadorismo muito grande, né? Porque acontece na Europa, por que na Europa é diferente? Porque lá existe o dono, né? O cara é dono, não existe pessoas. Dono do time, ele não é um dono, grupo. Contrata os profissionais que ele tem que contratar e acabou. Aqui não, aqui é um conselho, aqui é um monte de coisa, entendeu? Então, isso influencia muito no time brasileiro e aí torna-se muito amador, né? E aí fica esse negócio. É como você falou, como é que o cara contrata um técnico e depois de 4 rodadas manda o cara embora? Quem que está errado? Ele ou o técnico? Acontece que é ele, porque não teve convicção, mas tem uma hora que vira uma pressão. Voltando um pouquinho para a Copa do Mundo, só para continuar nessa coisa da maneira diferente que existe de ver o futebol e de administrar o futebol. Depois da Copa do Mundo, quando nós perdemos por 7-1, o vexame da Alemanha, foi perguntado numa entrevista coletiva para o Filipão se ele achava que estava na hora de se reciclar. Ele disse não tem que reciclar nada, tá tudo bem, sou campeão do mundo, tricampeão, enfim. Você acha que além dessa mudança de cultura, que eu acho difícil, opinião minha, você acha que os treinadores teriam que fazer essa reciclagem que acontece também o grande problema fora do Brasil? O grande problema quando se opina aqui no Brasil, e isso é um erro grave da imprensa brasileira, de achar que tudo lá fora é bom e aqui tudo é ruim. Mania de brasileiro, Isso é mania, sabe por quê? Porque eles nunca foram lá ver um treino, nunca foram ver nada. O que tem de diferente? A organização, a cultura, a educação é totalmente diferente. É dono de clube, é empresa. Aqui é tudo amadorismo, entendeu? Então não é assim. Essa diferença que querem falar que existe é muito pouca, né? Eu acho sim. Então, a reciclagem, você disse que você não teria. Você iria para lá e falar o quê? Não, eu vou porque eu quero, por exemplo, quero ver a organização. Ok. Quero ver como é que você organiza o lado profissional, principalmente do Barcelona, que é o time que eu escolhi para ficar um tempo. O lado da base do Barcelona, que revela muito como é que eles trabalham, né? Claro que treinamentos, eu já fui informado que eu vou ver treinamentos também, né? Porque eu vou fazer uma visita oficial, né? Vou ver treinamentos, tudo. Já me informaram que treinamentos eu não vou ver muitas coisas, porque é muito parecido no mundo todo, né? Okay. Mas a grande diferença é a organização, a educação, aí vem do atleta, a educação que vem desde a base, né? Do jogador, né? Que tem, já vem com a forma de jogar, o Barcelona joga parecido desde a base. O dirigente não é amador, o dirigente que está lá, eu sei que foi jogador, é profissional. Entendeu? Então a diferença é muito grande, então não se pode bater só no treinador. Nós estamos encobrindo uma outra parte muito séria do futebol brasileiro, que é a gestão, muito ruim. E que está difícil da gente mudar nesse sentido por enquanto. Essa é a mais difícil. Do treinador é fácil, porque nós temos bons treinadores, né? E aí a gente pode, igual eu estou pedindo para o Gilmar, o próprio Gilmar Rinaldo da seleção,
a gente fazer um curso a longo prazo de 2 anos, né? De trazer gente de fora, aí sim trazer os europeus para cá, para passar coisas boas, porque a gente também tem coisas boas para passar para claro eles, que né? sim. Então nós temos que ter esse intercâmbio, mas tem que ser uma coisa maior, não de assim, curso de 10 dias, 15 dias, não. De 1 ano, 2 anos, como era fora, como era na Europa, entendeu? E aí aí melhora, a gente melhora o técnico brasileiro, entendeu? A gente melhora desde a base, que é onde que nós temos que preocupar, que é a base, melhorar, né? Mas também para melhorar a base, temos que melhorar a gestão da base também, porque também é muito amador que está lá, entendeu? Então, agora, difícil, cara. Muricy, em relação à tecnologia, né? Hoje em dia, no mundo do esporte, cada vez mais está tentando chegar ao limite do atleta, né? Buscando o limite do atleta. Isso também já está acontecendo no futebol. Como é que você vê a tecnologia com o futebol? Ela ajuda no treinamento? Ela acrescenta para você? Ela ajuda muito, já faz tempo que se usa isso, né? Que para mim a melhor tecnologia que a gente usa, que tem várias, muitas, mas a que mais interessa ao treinador, ao time, é o GPS, porque o GPS não dá para o jogador mais se esconder assim do que ele vai fazer dentro do campo. Lá está tudo dentro do... Para você ter uma ideia, por exemplo, acaba o jogo, no computador do jogador, ou no celular do jogador, no próprio vestiário, já está tudo o que aconteceu com ele dentro do campo, individualmente, e para o técnico chega coletivamente, né? Seguida do jogo, os números, né? Que é o que mais interessa para a gente, é a quilometragem deles, né? E a intensidade deles, que hoje o futebol é intenso demais. Então ali mostra muito. Então o jogador não dá para se esconder atrás de nada, sabe? De opinião, não, porque eu corri hoje. Não correu porque está aqui os números. Tudo lá. Está os números. Então, através desses números, né? Aí vem outras coisas, aí vem passe, vem tudo, aí vem um relatório completo para você fazer um treinamento, né? Isso ajuda muito o treinador. Ajuda você a corrigir o seu time, ajuda a corrigir os jogadores, ou seja, a parte de fundamentos. Então tá lá, passe errado, um número 8, 10 do time, que é os caras que tem que pensar o jogo passar. Ó, você errou, 30 passes, cara, então você tem que melhorar. E como é que você vai melhorar? Você vai treinar essa semana? Muito passe. Né? Aí finalizamos muito pouco. Aí qual que é o treinamento da semana? Finalização. Então os números hoje, né? Os números ajudam demais, né? E fora as imagens, né? Aí você chama o jogador, você fez errado aqui. Não, Maurício, eu não fiz. Fez sim, tá aqui, ó, a imagem tá aqui. Então, isso vale é para todos. Para todos, isso usa para todos. Você como técnico, é difícil você administrar egos e vaidades quando você tem essa informação da tecnologia que você tem que tirar sei lá, um Luiz Fabiano, um Rogério Ceni. Mas isso ajuda. Isso ajuda porque você, quando vai fazer uma mudança, né? E o jogador, porque o jogador ele nunca reconhece que não, eu estou bem. Eu tô ótimo. Você está bem? Estou bem. Então vem aqui, vê se você está bem aqui, ó. Ah, você tem agora argumento, tá ali. Tá aqui, ó, não tá é aqui. Você que quer tirar. Você não está bem. Aqui, ó. Aqui, ó, os argumentos. Olha aqui a imagem. Ô, amigo, põe a imagem para ele aí, se ele está bem. Então sabe, ajuda muito, né? Ajuda demais. Tira a responsabilidade do técnico, no sentido de falar, eu quero te tirar. Por que você quer me tirar? Não é que tira a responsabilidade do técnico, porque a responsabilidade do técnico é sempre. Mas só que ajuda a mostrar para o jogador que o técnico não está tirando ele porque tem preferência por A ou B. Isso. Está tirando ele porque tem motivos para tirar ele. Antigamente não tinha isso. Antigamente era a palavra do técnico ou a do jogador. Exatamente, aí então veio acrescentar. Aquela discussão. Então hoje é fácil. E o jogador entende, fala, mesmo, não dá para encarar mesmo, tá tudo aí a imagem, e tá os números, né? Então isso ajuda demais, né? Ah, que bom. Bom, a gente acho que não dá tempo da gente falar agora nesse bloco, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, depois eu continuo conversando com o Muricy, um outro lado também, o lado pessoal, a vida e a emoção desse grande técnico que está aqui com a gente. Até já. Nossa opinião, o Livre de hoje está conversando com Muricy Ramalho, que falou no primeiro tempo, ó, já estou na coisa do jogo, no primeiro tempo, no primeiro bloco, ele falou o quanto é importante e quantas mudanças e evolução está acontecendo a carreira de treinador. Eu acho, não sei, pode ser que para você não, mas o auge de um treinador brasileiro é ser treinador da seleção brasileira. E teve um momento que você foi convidado pelo Ricardo Teixeira e a forma como ele te convidou, a forma como foi feita e colocada a circunstância fez você decidir entre a ética, o momento, a vontade de ser o treinador da seleção brasileira e o seu valor e a forma como foi feito. O que pesou nessa hora? O que mais me importa, eu acho que na vida, ou seja, isso eu tento passar pelo menos para meus filhos, não para todo mundo, porque cada um segue seu exemplo. Para mim é valores, entendeu? Para mim é o mais importante.
existem coisas muito boas, como na época aconteceu esse convite, e até um dos meus filhos falou, pô, você é louco, no momento que ele soube que eu não ia dirigir o time, a seleção, ele falou que você era louco. Aí eu falei, não sou louco. Eu sou um cara que, eu preciso de ter valores, né? Não posso só no glamour. Se eu tivesse só pensado no glamour, porque a seleção brasileira é um glamour, se eu tivesse pensado só no dinheiro, eu ia trabalhar pouco, porque se trabalha pouco na seleção brasileira, assim, em termos de dia a dia, isso para mim seria uma maravilha, né? Isso é um glamour. Quem que não queria ser técnico da seleção brasileira? Quem? Até os meus amigos mexicanos ligavam, você é louco? Eu falei, não sou louco. Acontece que a conversa, como foi feito, o negócio, como foi feito, não ia dar certo, como não deu com o Mano também, entendeu? Porque foi uma conversa assim, sabe? Vai lá, porque claro que na época, por exemplo, um dia antes do convite, o Fluminense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então eu era o técnico da moda mesmo, então a bola da vez era eu mesmo, entendeu? Então, só que era uma bola da vez porque o momento era aquele, era eu. Não porque pode ser que o cara não tinha essa convicção do que era o técnico. Não, mas né? o que importa para mim é o que você pensou na hora, então, porque não deve ser fácil você abrir mão do auge de Então, o que eu pensei é que durante 3 horas e meia, eu não senti isso aí. Eu não senti essa convicção, Ele não me quer mesmo, ele quer porque eu sou técnico da moda. Porque eu estou na hora, sabe? Eu estou ali, sabe? Por quê? Porque foram feitas... Primeiro, que o lugar que ele me levou... O que eu penso de uma coisa de time de futebol? Um time de futebol... Ele é uma coisa bem organizada. Imagina uma seleção brasileira como deve ter a Copa do Mundo no Brasil. Então eu penso o quê? Um dia antes, que a noite toda pensando, vai me levar para a CBF, abrir um telão lá, e aqui está a seleção brasileira que vai chegar até 2014. Todas as coisas que vão ser feitas, os amistosos, onde vamos concentrar, viagem. Isso é organização, cara. Ele me levou num clube de golfe, cara, tomando um café de manhã, ele de bermuda, cara. Aí não dá, né, meu? Pô, aí se veste mal, já chega eu, porque eu não ligo pra roupa. Pô, mas o cara, ele é o presidente da CBF, sabe? Aí me levou um monte de gente entrando na mesa, garçom, amigo, Você já não filha. sentiu boa coisa? Eu falei, pô, mas não pode ser boa coisa assim, porque é uma coisa muito séria, a Copa do Mundo, a gente está falando de cara. organização, falta realmente Organização, cara, a Copa do Mundo. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu? Você é uma pessoa organizada? Eu no meu trabalho, eu sou organizado. Assim, no dia a dia eu não sou muito, mas no trabalho, horário, né? Você viu que eu cheguei no horário certo aqui, né? É verdade. Horário, né? Eu sou um cara que cumpro muito com as minhas obrigações, trabalho demais, entendeu? Então eu sou organizado nas minhas coisas do trabalho, eu sou muito organizado. Como é que você lida com a vitória e com a derrota? Depois de uma vitória você quer seus amigos, comemorar? Não. Depois da derrota, você quer ficar quietinho? Como é que você lida com isso? Então, para você ter uma ideia, então, de como eu lido com a vitória, acho que uma das maiores conquistas da minha vida, claro, que é o tricampeonato brasileiro, essa acho que não vai ter outro no São Paulo seguido, né? Mas uma das vitórias mais importantes da minha vida foi a campeonato da Libertadores, não foi? Então, que devia ser uma loucura aquilo, né? Ir para Santos, como foi que todo mundo foi para Santos. Eu e a Rose, que é minha mulher, e a Tuti, que na época era viva, que era minha parceira de balada da noite, Cachorrinha, vamos falar. A cachorrinha, Tuti, né, que infelizmente se perdeu ano passado. Nós fomos pegando o carro, fui para Ibiúna, que é no meio do mato, e fiquei na minha varanda. A Rose foi dormir, que não me aguenta, né? Eu não durmo cedo por causa do estresse, por causa da adrenalina. E eu e a Tuti ficamos lá, amanhecemos lá até 6 horas da manhã. Eu e ela tomando um vinho, e é assim que eu festejei a Libertadores. Por quê? Porque eu sei que isso, meu, claro, é muito legal, mas amanhã acabou. E amanhã eles não te mandam embora, e amanhã, sabe? Então, nada vale, é verdade. Então, o que acontece? Na vitória, não é que tudo está certo, e na derrota tudo está um desastre. Porque no Brasil, a gente é louco para apontar os defeitos só, sabe? Não, está muito ruim, tá não sei o quê, e a gente pergunta, e daí, o que você vai fazer para melhorar? Ninguém fala, só aponta coisa ruim. Então, eu não me empolgo, então as pessoas até acham esquisito, falam, pô, mas você não vai no jantar lá, você não vai... Não vou, meu, vai vocês, se divertem lá, meu, eu vou lá para Ibiúna, entendeu? Eu vou ficar na minha, porque eu sei que aquilo lá, sabe, é um pouco ilusório, é um pouco de falsidade, entendeu? Então eu não sou muito chegado nessas coisas. Então, e a derrota, como você falou da derrota, eu odeio a derrota, cara. Ninguém gosta de perder, né? Não, mas não tem que gostar mesmo, isso não existe, isso é conversa mole, você gosta de aprender com a derrota, isso é uma coisa mesmo, isso aí é para boi dormir, para claro que tá... Sabe, vai em inglês ver, porque o cara tem que aprender ganhando, tem que gostar de ganhar. Pô. Muricy, você teve um jogo, uma partida muito importante, e outras também, que me chamou muita atenção, o fato de você, quando você tem uma vitória, uma derrota, não sei, você quer falar primeiro com a Rose. Claro. A Rose
ela é realmente a tua grande parceira em Claro. tudo isso, né? Porque não deve ser fácil você passar. A gente estava mostrando algumas Essa imagens imagem é da boa, hein, carreira. Só beleza, só vitória, né? Não deve ser fácil realmente com essa vida que você leva. É difícil ser treinador e estar ali no dia a dia. Você ficar longe da família e tanta coisa que você deve ter perdido, né? É verdade, tá aí atrás, né? Acontece que se a gente não tem a pessoa certa também, como eu tive, né? Que é a Rose, nós estamos 34 anos juntos, porque ela tem que entender, né? E ela entendeu, desde que nós nos conhecemos como jogador de futebol primeiro, né? E depois de treinador, que é pior, né? Treinador é pior, é bem pior. É pior ser treinador, né? É pior, coisa do mundo é ser treinador, não é fácil não, cara. Os caras só vê, é claro, que você ganha um bom dinheiro, mas não é todos que ganham também, né? Tem isso. Né? Então... ela conseguiu entender. Ela conseguiu entender e conseguiu... segurar a retaguarda. Por quê? Porque chega um momento, igual na vida, que nós somos só, acho que para a China, que nós vivemos juntos com um dos filhos, que os outros dois ficaram aqui. Aí depois nós resolvemos, falei, não, eu vou atrás, eu vou correr atrás, e você fica com os 3 aí, que não é fácil, que eu acho que é muito pior que trabalhar, né? E ela entendeu e não é fácil trabalhar, ela criou os 3 sozinho. E aí não tem, você sabe, né? Aconteceu várias coisas na minha vida, por exemplo. Por isso que os caras falam, treinador é legal. Mas eu, por exemplo, perdi meu pai, não vi meu pai ser enterrado, perdi minha mãe, estava em Recife, conheci minha filha Fabíola com 3 meses de idade. E não tive aniversário, não tive não tive dia dos pais, dia das mães, não tive nada há muitos anos, né? Não é fácil, não tem domingo, você sabe, né? Então, agora, se você não tem uma mulher que acompanha isso, que te entenda, você não consegue, entendeu? E aí, chega aquele momento também que você perde um jogo, igual eu, quando perco um jogo, parece que eu perdi a vida, não como, chega em casa, sabe, desfigurado, a verdade, ela falou, você tem que parar, ela falou, você tá desfigurado, cara, que você não tá te vendo. Então, se você não tiver uma pessoa que aguente você assim, não dá certo. Né? Aliás, você falou de parar, você deu uma entrevista, inclusive, falando que foi, aliás, muito emocionante, que foi um exemplo para você, além, né, da sua própria carreira, do Tele Santana, dele ter morrido cedo e ter se dedicado tanto e não ter prestado atenção na saúde. Isso foi uma referencial, no caso, para você parar, para poder descansar e para poder se cuidar. Porque como ele me escolheu para me ensinar a ser treinador, porque essa era a intenção do São Paulo, de fazer o Tele parar, mas pondo um treinador que ele mesmo ensinou. Então ele queria fazer esse projeto, né? Então eu queria ser como o Tele em todas as coisas, né? O cara é muito correto, todas essas coisas que ele pregou no futebol, né? Mas só uma coisa que eu não queria ser como ele, né? Eu não queria ficar doente pelo futebol como ele ficou, porque ele ficou doente pelo futebol, cara. Ele nunca cuidou da saúde dele, sabe? Porque ele o futebol... dormia no CT, é verdade? Morava lá. Nossa. Ele acordava às 6 horas da manhã, ia pro campo, tirar os bichinhos do campo, cuidar do campo, entendeu? O cara era enlouquecido pelo trabalho, pelo jogo. E só isso que eu não queria. Por quê? Porque eu vi, e ele começou a ficar doente, quando ficou doente eu estava muito perto dele, que o futebol, ele é bom, mas com muita... É igual bebida, cara. Se começar... Tudo tem exagero. que ser com moderação, cara, porque senão ele faz mal para a saúde, o futebol. E pro Tele eu vi de perto que fez muito mal. Por quê? Além do trabalho, ele tinha decepções grandes, como eu vi, por exemplo. Eu vi que, por exemplo, jogos importantes, ele ganhava, então o vestiário dele, que é onde eu também trabalhei, ficava lotado de gente, querendo tirar autógrafo e fila, querendo levar para casa, levar para jantar, para comer, não sei o quê. E levavam, porque ele morava sozinho, né? Mas também vi, quando se perdia jogo assim importante, encontrei ele abandonado, por exemplo, no quartinho dele. Que aí eu pegava e ficava com ele e depois levava ele para Barra Funda, né? Então isso fazia um mal terrível para ele. Por quê? Porque era uma pessoa tão correta que ele não entendia. Ele falou, pô, como é que pode, cara? Na hora que eu ganho, esses caras estão tudo aqui do meu lado. E na hora que... Você já viu aquilo já? Mas lá para trás. Falei, então, isso eu não quero para mim. Então eu vi que ele ficou doente por isso, né? E ficou muito doente, né? E eu não quero isso, então estou dando tempo. Nesse momento você resolveu priorizar, em que momento você resolveu priorizar algumas coisas na sua vida? Porque antes era só o futebol, agora já é mais família, doente, né? saúde... Quando eu fiquei doente, a verdade é essa, a gente só acha que dá valor mesmo quando a gente, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Quando eu tive a arritmia, que eu nunca tive nada no coração, né? Mas tive a arritmia, depois me viraram de ponta cabeça e não acharam nada, e aí... Falou, é o estresse, aí você tem que tomar cuidado porque esse pode te matar e você não sabe por quê. Então, quando eu cheguei no hospital, no dia da arritmia, que me levaram, e aí a mulher falou assim, ó, fizeram uma reunião lá e falou, você vai ter que ir para a UTI.
Quando eu fiquei na UTI, falei, meu, o que eu estou fazendo aqui, cara? Tem que mudar a minha vida, cara. Entendeu? Aquele tapa na cara, Pô, né? tapa que a na gente cara, leva. vai fazer quase 60 anos, você não vê sua família, você não vai lá no lugar que você gosta em Biúna, você não vai na praia, você não vê seus amigos, você não faz nada, cara. Isso é uma loucura que você está fazendo, entendeu? Você está dentro de uma bolha, que o futebol é uma bolha, você entra e não sai mais dessa bolha. É uma coisa, meu, é loucura, é louca esse negócio. Entendeu? É uma droga que você não sai mais. Então, aquele dia, ainda mais a Rose, né? A Rose falou, meu, você tem que parar, cara, um pouco, você tá, meu... Você não tá vendo você, mas eu te vejo todo dia, entendeu? Você tá mal pra caramba, cara, você tem que parar. E aí, sabe, você passa uns 2 dias na UTI lá, como eu passei 2 dias, eu falei, meu, eu tenho que mudar um pouco a minha vida, entendeu? E foi o dia que eu fiz a reunião com a diretora de São Paulo, expliquei pra eles que eu não ia continuar e dar um tempo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque agora estou vivendo de novo, pô, nós estamos, eu e a Rose estamos, sabe? Bom, E você tem amigos, né? Então, não, de amigos pra cuidar de você. Não, estou vendo os amigos de novo, isso aí, você sabe? A gente não conseguia ver. A gente não se via, pô, né? No nosso jantar, no nosso encontro, a gente não se via, porque vocês têm o fim de semana, mas eu não tenho, entendeu? Todo mundo tem uma vida de ser humano normal, eu não tenho nunca normal, né? Então, e eu estou feliz, estou gostando, porque estou curtindo, fui viajar com a Rose, que nunca tinha feito na vida, você sabe, né? Então, tá muito bom. Olha, Muricy, eu te agradeço muito. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para conversar, mas te muito agradeço pouco, muito né? a sua presença. Tá Meia bom, hora a gente ficou aqui. É verdade. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, desculpa que eu não tinha vindo antes. Imagina. Foi muito legal. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Parabéns. O nosso Opinião Livre de hoje conversou com Muricy Ramalho. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Wow.